Bom, pessoal, vamos abrir o programa de hoje com uma matéria sobre a passarela da Ilha dos Valadares, onde os moradores estão preocupados com a situação. Eles se preocupam principalmente porque depois de uma avaliação feita a pedido da prefeitura, a circulação de carros foi proibida. Mas, de lá para cá, nenhuma reforma ou reparo foi realizado, como você vê no VT do Litoral Urgente. Com mais de 30 mil habitantes, as únicas duas uniões entre os moradores da Ilha dos Valadares com Paranaguá é a balsa e a passarela Antônio José Lobo Neto. Porém, as estruturas de concreto e ferro da ponte, visualmente, já se mostram totalmente comprometidas. A situação foi mostrada diversas vezes. Em 2015, há 2 anos, um laudo divulgado pela própria prefeitura definia a estrutura como precária. Tanto que, na época, foi assinado um decreto pelo então prefeito da cidade restringindo a circulação de veículos automotores, elétricos e de tração animal. Apenas ambulâncias e viaturas leves, com sirenes ligadas e, em casos de emergência, poderiam circular pela passarela. A passarela conta com 250 metros de extensão e 4,74 metros de largura. As obras iniciaram na década de 80 e há cerca de 15 anos atrás ela passou por um processo de alargamento. Desde que a obra foi entregue, apenas 3 reformas ocorreram na passarela. Na gestão passada, boatos de uma manutenção deveria ocorrer na ponte, mas nunca saiu do papel. A última que o ex-prefeito Edson Kerstin fez lá, já tinha o dinheiro preparado para a reforma da ponte. A reforma iria acontecer 30 dias após aquela reunião e até hoje não foi feito. Quer dizer, terminou a gestão dele e não foi feito. Segundo Almauri, um dos líderes comunitários do Valadares, esta situação traz diversas preocupações, principalmente em casos de atendimento médico emergencial. Ele ainda relata acreditar que a ponte está tão condenada a ponto de ser mais barato fazer uma nova do que reformar a atual. Digo, graças a Deus que teu filho mora para cá, que se morasse para lá e fosse um problema mais sério, você teria que se humilhar para passar aqui na ponte e não passaria, ou aguardaria, teria que ter R$12 para passar lá e enfrentar uma fila. Então eu vejo assim, dessa forma. A reforma não é viável. Vão gastar dinheiro, vão, sei lá, fazer coisas que não... Vai sair muito caro, né? Vai sair que dá para fazer 2 pontes, talvez. Bom, um assunto conhecido que já preocupa há muito tempo, principalmente a população que utiliza diariamente a passarela da Ilha dos Valadares. E por isso, eu não sou engenheiro, não sou eu que posso falar se está boa a estrutura ou não. Por isso, o programa Litoral Urgente convidou o engenheiro Pedro Paulo Pereira Júnior. Pedro Paulo, por favor. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Pedro Paulo veio nos ajudar aqui com o seu conhecimento técnico, ele que há 27 anos é engenheiro civil e vai poder nos ajudar. Nós vamos mostrar algumas fotos feitas na tarde de hoje, embaixo da passarela, nas estruturas da passarela Antônio José Santana Lobo Neto, que é a passarela da Ilha dos Valadares. Então, Pedro Paulo, eu gostaria que você visse junto com a gente, com os nossos telespectadores, as imagens aí da passarela. Essa é uma imagem mais geral, né? Hoje a maré estava baixa também, acho que ajudou um pouco. Pode passar a próxima foto. Como você vê, justamente por a maré estar mais baixa, que você vê que justamente onde tem a parte mais, onde tem influência de maré, onde tem uma grande quantidade de encrostas ali, a gente não consegue nem avaliar, propriamente dito, a condição da estrutura, o que já deve estar comprometida, né? Devido ao longo prazo que ela já existe, já houve a competição dessa. Bom, os nossos telespectadores estão vendo a foto em tela cheia, assim que é bom mesmo, para deixar bem claro. Vamos passar para a próxima foto? Aí você já começa a perceber, né? Justamente na parte visível da passarela que a gente coloca, já apresenta as suas fissuras, o que isso não compromete sensivelmente já a estrutura, e não apenas a estrutura do pilar, mas sim da passarela como um todo, porque é o pilar que sustenta essa passarela e pode comprometê-la, principalmente não somente a parte de concreto, mas a própria ferragem que está dentro, ela está sendo comprometida. Está sendo corroída também. Totalmente pela maresia, pelo que está entrando por essas Próxima fissuras. foto, por favor.
Ó, aí você já percebe ainda mais essa severidade. A gravidade, né? Exatamente. Essa parte aqui você já vê que até a ferragem já está sendo exposta, já está sendo colocada para fora da estrutura. A parte superior está um esmagamento daquela estrutura. Então, Põe em tela bem cheia para comprometido. nosso telespectador ver certinho, né? Por favor, aí, tela cheia, acho que assim eles ficam. Isso. Vamos deixar tudo em tela cheia, porque todo mundo sabe que é o engenheiro Pedro Isso. Paulo que está falando. Vamos passar para a próxima foto, por favor. Então aí também você percebe, até um leigo realmente consegue verificar Até a eu situação. estou dando palpite já Isso. aqui, né? Até um leigo, diz assim, até um morador da própria ilha, que eles mesmos já comentam, tem as suas residências, sabem como é uma casa. Na sua casa, se visse uma fissura dessa magnitude, você já iria ficar preocupado. Imagina uma passarela dessa. E essa me parece uma estrutura daquela que foi feita quando do alargamento da passarela. Você vê que está bem no canto, né? Isso, provavelmente pela posição da foto, ela está apresentada na parte do alargamento que na época ela foi executada, o projeto inicial era apenas uma passarela mais estreita. Depois houve o alargamento dessa passarela, né? Próxima foto, por favor. A Só estrutura, corroborando, isso. confirmando aquilo que nós estamos falando. Pode passar aí, ó. Novamente, a mesma característica, né, da foto anterior, aparecem as fissuras e com certeza um comprometimento da parte estrutural da armadura nesse pilar. Nós estamos falando com o engenheiro Pedro Paulo Pereira Júnior. Pedro Paulo, a minha pergunta, essa corrosão da estrutura, isso se deve ao tempo, ao material de baixa qualidade, ao contato com a marisia? Vejam, uma estrutura de concreto armado, a gente sempre estima com uma durabilidade grande. A gente coloca uma estrutura pequena de uma residência, a gente coloca de 30, 40 anos. Uma estrutura dessa, de uma ponta, ela deveria durar, com a sua devida manutenção, em 100 anos. A gente conhece que tem estruturas, por exemplo, lá do Império Romano, de onde se jura o concreto, e está até hoje em pé. Então a gente olha uma situação dessa, é inconcebível estar nessa condição hoje. E perto da gente tem uma obra dessa que é a Estrada de Ferro, né? Isso. Como é que até hoje, graças a Deus, funciona bem. Lá, centenária e está lá funcionando perfeitamente. Exatamente. Mais uma foto, por favor. A mesma coisa fala. E o que me preocupa e ferrugens, muito... né? Isso, e é isso que eu vou afirmar, se você perceber isso que me preocupa mais, nós estamos na parte visível da passarela aí, ou dos pilares. O que me preocupa é justamente a parte inferior dela ainda. Nós tentamos fazer essas imagens hoje, mas o nosso câmera, que foi destacado especialmente para isso, nosso querido Ronaldo, que está aqui, ele teve dificuldade porque hoje a água estava muito escura. Isso. Né? Mas imagina se por baixo, como é que está? Olha, uma aproximação maior, veja o perigo. Né? Imagina, como diz assim, por baixo ainda tem a ação da maré, da água salobra ainda, da água salgada sobre essa estrutura. Se houver uma fissura dessa aqui na parte inferior, vai correr muito mais armadura, acentuando essa deficiência. Certo. Todas as nossas fotos mostradas nessa reportagem são do Rafael Damasceno, que fez na tarde de hoje a pedido da equipe de reportagem do Litoral Urgente da TVCI. Tem mais foto? Tem mais foto. Olha lá. Tudo isso confirmando, Exato. né? Veja aí. Ó. Pode passar para a seguinte. E principalmente, a gente verifica que não se concentra num único pilar ou num conjunto de pilares. A gente verifica que isso acontece na passarela como um todo. E isso é mais preocupante ainda. Se ela fosse concentrada, ele podia ter uma ação naquele local. Sim. Mas a gente percebe que é na passarela como um todo. Então, Pedro Paulo, realmente veículo não pode passar na passarela. Mesmo porque, aí a minha pergunta, aquilo que foi estruturado para ser passarela tem condição de se transformar em ponte em algum dia? Com certeza, quem fez o projeto da passarela fez esse projeto pensando apenas exclusivamente em transporte de pedestres, os pedestres para circulando ali. É claro que a engenharia calcula com um coeficiente de segurança que tem algumas variáveis que podem afetar na passarela. Talvez esse coeficiente de segurança, com a passagem dos veículos, se reduziu e comprometeu a estrutura da ponte. Justamente com esse veículo circulando. E muitas vezes não são veículos pequenos, alguns carros, são veículos maiores, de grande porte, circulando nessa passarela. Hoje circula ambulância, carros de polícia militar, de guarda civil municipal, que são carros normalmente mais possantes, né? Eu pergunto para você o seguinte, para deixar mais claro para o nosso telespectador. Você atravessaria com a sua família num carro de polícia ou numa ambulância esta passarela da Ilha dos Valadares com tranquilidade? Sendo sincero, né, ainda estou tirando agora até a minha parte de engenheiro, uma parte de munícipe de Paranaguá, que eu sou nascido aqui em Paranaguá, sou enraizado aqui, tenho parentes na Ilha dos Valadares, eu com certeza absoluta não passaria com nenhum veículo sobre a passarela, de forma nenhuma.
Então a manutenção da passarela aberta, do jeito que está, ela é uma irresponsabilidade, até, se podemos dizer assim. Com certeza, do jeito que ela se encontra hoje, não vou chegar aqui ser alarmista e dizer que é um risco iminente da população que circula pela passarela. Como você mesmo citou, milhares de pessoas transitam para essa passarela, mas que precisa ter um recebimento severo sobre ela, principalmente uma análise estrutural sobre essa passarela, mais que urgente, já passamos desse período. Já passamos da urgência disso. Isso. Bom, Pedro Paulo, eu agradeço a tua disposição em vir aqui colaborar com o telespectador do Litoral